Já vimos em outro vídeo, também produzido pela nossa equipe do Pesquisa Brasil, que a aplicação de penalidade pela administração pública caracteriza um dever e não uma faculdade. Para falar sobre as penalidades administrativas, o Pesquisa Brasil convidou a professora Julieta Vareschini, que vai trazer importantes informações sobre este assunto. Julieta, quais as cautelas para assegurar a aplicação de penalidades no âmbito dos contratos administrativos? Pois bem, a principal cautela para aplicar penalidades é um bom contrato administrativo. Cláusulas claras que definam as obrigações do contratado e cada sanção em face do descumprimento contratual. Na medida em que, muito embora os artigos 86 e 87 da Lei 8666 definam as penalidades, advertência, multa, suspensão do direito de licitar, declaração de inidoneidade, a lei não definiu o cabimento de cada penalidade. É indispensável, portanto, nos termos do artigo 55 da 8666, que essa definição ocorra no contrato, para garantir a segurança jurídica. Então, como não há definição da lei, o próprio contrato tem que deixar claro as obrigações e a penalidade em face do descumprimento de cada obrigação contratual. Além disso, é imprescindível uma adequada fiscalização contratual, que o fiscal registre todas as ocorrências, na medida em que a administração pública, para que ela possa penalizar o contratado, ela tem que comprovar que houve descumprimento contratual. Como eu vou comprovar? Quando não há fiscalização, quando não há nenhum registro do fiscal. Então, essa é a segunda cautela, definir todas as ocorrências, a fim de que, num processo administrativo, porque qualquer penalidade só pode ser aplicada após regular processo administrativo, o fiscal tenha condições de comprovar que, de fato, houve descumprimento contratual. E quais são, Julieta, as diferenças entre suspensão do direito de licitar, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade? Pois bem, para analisar essas diferenças, é importante discutirmos aqui os artigos 87 da 8666 e 7º da Lei 10.520. A suspensão do direito de licitar, nos termos do 87 terceiro, ela tem efeitos perante a administração. E à luz do artigo 6º da 8666, a administração é o órgão que aplicou a penalidade, com um prazo máximo de 2 anos. Já a declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87 quarto, ela tem efeitos perante toda a administração pública, União, estados, municípios e Distrito Federal. Portanto, ela é mais abrangente do que a suspensão do direito de licitar. A lei definiu o prazo mínimo da inidoneidade de 2 anos, sendo que o prazo máximo deve ser ponderado no processo administrativo. Então, vamos relembrar: suspensão máximo de 2 anos, inidoneidade mínimo de 2 anos. Suspensão perante o órgão que aplicou a penalidade, declaração de inidoneidade perante toda a administração pública. E o impedimento de licitar, previsto no artigo 7º da 10.520, tem efeitos perante a esfera na qual a penalidade foi aplicada. Ou seja, uma empresa penalizada por um órgão federal não pode mais participar de licitações no âmbito da União, mas pode no âmbito dos estados, dos municípios, ao passo que a lei também definiu o prazo máximo de 5 anos. Então, em relação à gravidade, nós temos que a suspensão é a mais branda, o impedimento de licitar é a penalidade intermediária e a declaração de inidoneidade é a mais grave, porque a empresa não pode mais participar de licitações. Julieta, e a comissão de licitação e os pregoeiros, eles devem consultar os portais que cadastram essas empresas penalizadas pela administração pública? Sem dúvida, essa inclusive é uma recomendação assente no âmbito das Cortes de Contas. Então, seja a comissão de licitação ou pregoeiro, conforme a modalidade adotada, devem, na fase de habilitação, entrarem nesses portais de transparência, exemplo do cadastro de empresas inidôneas e suspensas, também o cadastro da Lei Anticorrupção,
O cadastro que define as penalidades em face da lei da improbidade administrativa. Nós temos vários cadastros que registram essas ocorrências. Então, a pesquisa, a diligência, ela é obrigatória, tanto na etapa de habilitação, quanto no momento de formalização do contrato ou eventual prorrogação. Porém, é importante registrar, alertá-los que o fato da empresa estar nesse cadastro não significa dizer que ela não possa participar da licitação ou formalizar o contrato. Tudo vai depender da penalidade que foi aplicada. Então, vamos imaginar, se a empresa foi suspensa, nos termos do artigo 87, terceiro, ela só não poderá participar da licitação do órgão que aplicou a penalidade. Então, é importante que a comissão de licitação, os pregoeiros, estejam atentos antes de afastarem a empresa da licitação, analisarem se de fato aquela penalidade tem efeitos perante o órgão. Continue acompanhando as entrevistas que o Pesquisa Brasil produz e traz com exclusividade para você. Mantenha-se atualizado sobre licitações e contratos administrativos. A informação sempre será a chave para o sucesso do seu trabalho. Até breve!